Esse é o programa Agenda Econômica, que hoje está analisando o desempenho das políticas de emprego no Brasil. O nosso convidado é o senador Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul. Senador, analisando aí algumas pesquisas que nos chegam, elas afirmam que empregadores de 38 de 42 países e regiões do mundo esperam aumentar a sua folha de pagamento e a sua folha de contratação nos próximos meses. Ou seja, uma situação muito diferente daquela de quando estourou a crise de 2008. Só que quando estourou aquela crise, o Brasil não passou pelo retrocesso havido em índice de emprego com alguns outros países. Esse novo quadro estimula a economia brasileira e que outras lições nós podemos tirar dessa informação? Claro, se a economia mundial vai mal, claro que cria-se uma situação de instabilidade na maioria dos países do mundo. Porque aqueles países que importavam produtos nossos, claro que começam a dizer, olha, não dá, temos que produzir tudo aqui dentro porque a situação está delicada. E as grandes passeatas que houveram na Europa, principalmente, foi contra o desemprego, né? E pela perda de direitos, inclusive. Estavam retirando direitos dos trabalhadores. O Brasil, nesse aspecto, tranquilo, não houve nenhum movimento de retirar direitos, e, pelo contrário, o emprego, pela metodologia usada aqui dentro, continuou crescendo. Agora, se de 42 países, como você lembra, 38 estão numa expectativa positiva, né, de reativação da sua economia, claro que isso é bom para o Brasil também. Significa que os nossos produtos chegarão com mais facilidade lá fora. Por exemplo, nós temos um problema enorme com a Argentina, né? Eles trancam, proíbem que grande parte da nossa produção, em contratos firmados com a Argentina, na área do calçado, na área das conservas, do setor moveleiro, acaba ficando bloqueado aqui na fronteira. Se a economia da Argentina alavancar, e tomar que alavanque, claro que esses produtos todos terão mais facilidade para o trânsito também aqui. Só lembrando a Argentina como exemplo, que nós passamos um momento muito difícil com a Argentina. O nosso setor importador, né, vai se dar exportador, não importador. O nosso setor exportador, consequentemente, vai exportar muito mais e vai importar menos. Por quê? Porque aqui dentro nós temos um quadro, digamos, quase de pleno emprego, não de pleno, mas quase, com potencial para mandar lá para fora. Se lá fora a capacidade de compra do povo melhora, é sinal que vai haver uma demanda maior. Consequentemente, vai ser muito bom para o Brasil. Agora, nós temos um quadro aqui que eu pediria que o senhor comentasse, que combinam alguns fatores. Por exemplo, a baixa taxa de desemprego. Houve também um crescimento menor do que aquele que se esperava, agora estaria havendo um pouco de recuperação. Mas, apesar disso, nos últimos 3 anos, crescendo menos, os empregadores mantiveram a expectativa, digamos, positiva de contratação. Inclusive estariam alguns setores, especialmente da economia brasileira, querendo aumentar a sua folha de pagamento, né, a sua contratação, e querendo também resolver aquele problema de escassez de uma certa mão de obra especializada. Como é que a gente enfrenta essas condições e como é que podemos aproveitar essa situação? Em primeiro lugar, a questão da mão de obra especializada, ela passa pela formação técnica, né? Que o governo brasileiro tem incentivado, e eu tenho visto em algumas empresas, posso citar uma, o caso da Marco Polo, que eu conheço bem lá de Caxias, que passam a formar a molecada, a gurizada, os jovens, dentro da própria empresa. Acabam tendo curso de formação técnico para que a moçada se prepare, se capacite para enfrentar ali mesmo o mercado de trabalho. Quanto mais esses cursos acabam sendo dados, quer seja pelo Sistema S, quer seja pelo Pronatec, quer seja por dentro das próprias empresas, isso nós vamos alavancando o número de jovens habilitados, capacitados para produzir com qualidade, né? Porque o ensino técnico, ele aponta muito nesse sentido. E, pelo outro lado, essas empresas, no meu entendimento, de forma inteligente, estão vendo que lá fora a economia está também melhorando, eles vão potencializando a nossa produção na visão de exportar
muito mais do que agora. Eu falei de Marco Polo, podia lembrar de ônibus, né? Porque o Marco Polo exporta de ônibus, né? Para não perder mercado. Para não perder mercado. É isso que está dado, né? E, no meu entendimento, a partir desse 2014, com a melhoria da economia globalizada, nós vamos crescer ainda mais. Ao contrário do que alguns diziam até há 2, 3, 4 meses atrás. O senhor falou aí no jovem trabalhador, absorção de nova mão de obra, jovem, mas tem aquele estudo do IPEA que diz que há um contingente considerável de jovens que nem estudam nem trabalham. Como é que a gente enfrenta essa situação? Seria a redução da jornada de trabalho uma das suas propostas, aliás, um caminho para isso? Desde que eu apresentei o projeto, junto com, na época, eu e os 2 senadores, Inácio Arruda, né? Exatamente. Nós apresentamos esse projeto lá na Câmara, acho que em 1995, se eu não me engano, né? Nós temos em 2014, né? Os 2 eram deputados. Os 2 éramos deputados. Porque tem uma lógica. A automação, eu sempre digo isso, a robótica, a cibernética, a internet, os novos tempos, né? O conhecimento mudou. E cada vez mais a tendência é o homem aprimorar a máquina para que ela produza com mais qualidade e quantidade do que o trabalho manual. Ora, se tudo isso é verdadeiro, esse conhecimento que o homem aprimora via máquina tem que reverter positivamente também para o homem. Para o homem e para as mulheres, naturalmente. E como é que só faz isso? Só tem um jeito, é reduzindo a jornada. Você terá, então, um universo maior de pessoas trabalhando, produzindo, recebendo e consumindo, com uma jornada menor, mas se preparando cada vez mais para enfrentar os novos tempos. Como alguém já disse, hoje você tem que, se não tiver o mínimo de computação, de matemática, de álgebra, se não tiver uma visão mínima, você não opera uma máquina dessas que exige de você o mínimo de conhecimento. Então, a preparação, como diz sempre o Cristóvão, eu repito do Cristóvão, a revolução se dá pela educação. O saber, o conhecimento, é que vai fazer com que a gente possa no futuro dizer, bom, agora vamos para as 40 horas. 40 horas semanais sem prejuízo para ninguém. Porque estará se produzindo muito mais, com uma produtividade, digamos, qualificada e gerando com isso mais produtos no mercado, mais gente comprando, recebendo, consumindo e mais gente produzindo e trabalhando dentro do seu potencial, e por que não dizer, por trás até muitas vezes de dirigindo robôs. Os setores que estão mais otimistas em matéria de contratação, novas contratações, são aqueles ligados à área de serviço, com 24% de expectativa de novas contratações. Depois dele vem os setores de imobiliário, transporte, serviços públicos, finanças e seguros. Como é que... Tem uma lógica. Pode ver que o setor... a indústria não está nesse rol. Não, porque a indústria vai automatizando. Os robôs vão assumindo praticamente, os computadores, esses novos tempos, entre a máquina cada vez mais aprimorada. Eu me lembro, numa fábrica que eu trabalhava lá em Canoas, que onde eu pegava 30 homens, agora pega um. E é fato e é real, a produção até é maior. Então, por isso que na indústria diminui o número de trabalhadores e aumenta o potencial das máquinas no sistema de automação, eu diria, né? Agora, no setor de serviço, na área rural, claro, motorista, tem que ter motorista, não adianta. Setor de condutores, esse vai continuar crescendo. Então, nós temos que saber trabalhar em todas as áreas, reduzir a carga horária no setor de produção, que vai ficando automática praticamente, devido às novas tecnologias, igual o setor de turismo, de serviço, e também a área rural. A área rural não é tão automatizada como é dentro, por exemplo, do fábrica de automóvel, né? E como nós temos um potencial enorme também na área rural, aí vem a agricultura familiar como uma grande fonte também geradora de emprego. Mas aí nós temos que ter política de incentivo à nossa moçada a ficar também na área rural. Eu me lembro que há muito tempo eu dizia atrás, depois eu vi que... mas eu vi que mais gente também dizia, pronto, para ficar igual, que diz, olha, eu queria no mínimo uma escola técnica em cada cidade desse país. Por quê?
Porque eu queria uma escola técnica lá na cidadezinha que tinha 1.000 habitantes. Porque aquela escola técnica lá, ela seria moldada para a realidade local, para que a moçada ficasse ali, desenvolvendo tanto na cultura e na agricultura, no saber da produção local. Eles não têm que deslocar tudo para a cidade e, com isso, criando uma verdadeira enxurrada, digamos, uma demandada de pessoas para os grandes centros e virando, às vezes, morador de favela, quando pode ter uma bela moradia, uma bela alimentação, uma bela educação e tem que ter também o conforto do grande centro. Uhum. É isso que te mantém o nosso povo, que vai manter o nosso povo na área rural. Por isso que eu, por exemplo, das minhas emendas, só para te dar uma ideia, 90% eu mando para a área rural. Que é para a moçada ficar lá. 90%? 90% da mesma para a área rural. Agora tem uma outra. Eu tenho um outro critério que eu adoto também, se permita que eu diga rapidamente. Uhum. Eu boto um sistema de computador. Todos os 497 municípios do Rio Grande recebem emendas minhas. O último é o primeiro é o último, independente da questão da política partidária. Porque eu acho que o dinheiro... Vai distribuindo. O dinheiro público não é para fazer campanha ou para ganhar voto. Tem que voltar para o povo, que é do povo que vem para cá via arrecadação da União. Senador, nós estamos terminando, mas ainda cabe uma última pergunta, rapidinho, que é a questão seguinte. O senhor, que é da causa da igualdade racial, apesar de todas as mudanças democráticas havidas no Brasil, permanece aquela situação em que os trabalhadores negros, e especialmente as trabalhadoras negras, recebem salário inferior aos brancos no mercado de trabalho. Como corrigir essa injustiça? Tem aqui uma matéria, posso até mostrar aqui da Agência Brasil, onde o título é "Cai diferença entre negros e não negros no mercado de trabalho". Caiu um pouco, mas você tem razão na sua pergunta. A diferença é muito grande ainda, principalmente para a mulher negra. A mulher negra, ela ganha, eu diria, na mesma função, na mesma atividade, a metade do que ganha o homem que não é negro. Caramba. Agora, o homem negro, ele ganha 70% mais ou menos do que ganha aquele que não é negro. Por isso que muitos não entendem, e nós trabalhamos muito aqui no Brasil, o Lula ficou gajoso, a presidenta Dilma também. Quando nós apresentamos o Estatuto de Igualdade Racial, casualmente de minha autoria, que virou lei, as chamadas políticas afirmativas, que na terra do Gandhi foi usada, que na terra do Barack Obama foi usada, e contribuiu. Me lembro que a Michelle Obama disse que ela foi beneficiada pela política de cotas. Enfim, essas políticas afirmativas visam o quê? Dar para aqueles que nunca tiveram nada o mínimo de oportunidade para mostrar a sua capacidade. É isso. A palavra de ordem é oportunidade que não era dada. Agora, eu me lembro que recentemente saiu uma matéria da revista Isto É, as cotas deram certo no Brasil. Foi capa da revista Isto É. Então, isso nós vamos evoluindo, o número de jovens negros com nível superior aumenta e isso vai dando exemplo para outros que lá no bancos escolares percebem que tem chance de chegar lá. Mas é um processo que passa muito pela educação, pela formação, e com certeza eles mostram, não é que são melhor, ninguém aqui é melhor do que ninguém, né? Mas são tão competentes como aqueles que não são negros, só isso. Deem oportunidade que todos mostrarão a sua capacidade. Senador, chegamos ao final aqui do nosso programa, queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. E obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram nos mandar dicas, sugestões ou críticas ao nosso trabalho, olha aí o 0800 61 2211, ou então se quiserem baixar para copiar esse ou outros programas da TV Senado, está na sua telinha o www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.